Agora nos interessa tratar a respeito do poder constituinte derivado, decorrente, porque é em relação aos estados e o Distrito Federal, reformador, ou de reforma. Então vamos lá, olha. Poder constituinte derivado, porque pressupõe uma ordem jurídica pré-estabelecida, ou seja, a Constituição Federal. Em relação aos estados e ao Distrito Federal, portanto, é decorrente. De reforma, pois busca alterar ou modificar a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do Distrito Federal. Então, estamos falando do poder constituinte derivado decorrente de reforma, cujo objetivo é a alteração formal da Constituição do Estado, alteração formal da Lei Orgânica do Distrito Federal. Vamos dar uma olhada no quadro para ver o que nós temos ali em relação a esse poder constituinte derivado. É secundário, já sabemos, porque ele não inaugura a ordem jurídica, então ele é secundário porque ele decorre de uma ordem jurídica pré-existente, pois por ser um poder constituinte derivado, ele é um poder de direito e não de fato. Limitado e condicionado. Limitado, os limites a gente sabe, a gente conhece, e condicionado, a gente estabelece, a gente sabe quais são as condições. Agora vamos lá. Poder decorrente de reforma possibilita aos estados e ao Distrito Federal a alteração das constituições e da lei orgânica do Distrito Federal. Obviamente que o procedimento de alteração tem que estar previsto na Constituição do Estado e na lei orgânica do Distrito Federal. Daí falar-se que esse poder constituinte derivado decorrente de reforma é limitado, é condicionado. Mas algumas questões aqui surgem de maneira importante, né? Então vamos lá, olha. Quando há a alteração da lei orgânica municipal, é poder constituinte derivado de reforma? Decorrente de reforma? Não, porque em relação à lei orgânica municipal, o que nós temos é atividade legislativa, ponto. Então há atividade legislativa. Agora vamos lá. Imaginemos que determinado estado, vamos colocar aqui no quadro, ó, o estado A, deixa eu voltar aqui, o estado A, vou pegar a caneta, vamos botar aqui, ó. Imaginemos que o estado A pretenda alterar a sua Constituição Estadual. Essa alteração se dará por emenda. Essa emenda é a manifestação do poder constituinte derivado, decorrente de reforma. Perfeito. O que eu quero que você entenda é o seguinte: eu tenho uma Constituição Estadual que é fruto, ela foi elaborada, essa Constituição, e ela decorre do poder constituinte derivado, decorrente institucionalizador, porque criou a Constituição do Estado. E eu tenho a emenda a essa Constituição, que é poder constituinte, derivado, decorrente, poder constituinte, derivado, decorrente, de reforma. Perceba que tanto a elaboração da Constituição, como também a sua alteração se deu por meio do poder constituinte derivado. Vamos anotar aqui. Poder constituinte derivado para criar a Constituição e poder constituinte derivado para a emenda constitucional. Então, eu quero que você perceba exatamente esse ponto, porque esse aspecto irá ser importante para a gente resolver uma questão que nós temos adiante. E qual é a questão? Uma questão importantíssima. Olha o que nós temos aqui. A emenda à Constituição do Estado está sujeita ao controle de constitucionalidade em face da Constituição do Estado? Vamos aqui abrir um parênteses para você entender. Vamos lá. Nós sabemos, Constituição Federal editada, poder constituinte originário, criou a Constituição Federal, criou o Estado. É possível que tenhamos emendas a essa Constituição? Sim, é possível. Obviamente que aí eu tenho um instituto
da reforma da Constituição por meio de um procedimento formal, onde eu tenho os legitimados a iniciar o processo de emenda constitucional, o quórum para a aprovação dessa emenda, o procedimento a ser adotado, as cláusulas pétreas. Então, eu tenho diversos limites e condições direcionados à possibilidade de reforma da Constituição Federal. E esses limites e condições estão previstos na Constituição Federal. Ponto. Até aí tudo bem, sem problema nenhum. Imaginemos que a emenda à Constituição Federal afronte o procedimento estabelecido na Constituição Federal. Aí eu tenho a possibilidade de controle de constitucionalidade da emenda constitucional à Constituição Federal. Isso é possível. Mas vamos lá, vamos ao quadro. Eu vou colocar no quadro ali para você visualizar bem o que eu estou querendo aqui destacar e nós iremos fazer uma comparação com a Constituição do Estado. Vamos lá, ó. Constituição Federal editada. Constituição Federal editada foi editada por quem? Pelo poder constituinte originário. Criou a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela pode ser emendada? Haverá emenda. Emenda decorre do poder constituinte derivado. Então perceba que, se essa emenda que está aqui, se essa emenda à Constituição afronta as regras estabelecidas na própria Constituição, nós teremos uma afronta realizada por quem? Pelo detentor do poder constituinte derivado em face daquele que exerceu o poder constituinte originário. Então, o derivado sofre sim o controle estabelecido pelo poder constituinte originário. Então, a emenda está, nesse caso, sujeita a controle de constitucionalidade frente à Constituição Federal, porque eu tenho o poder constituinte originário aqui e derivado embaixo. Ou seja, obviamente que o poder constituinte derivado está condicionado, limitado pelo poder constituinte originário. Daí surgir a possibilidade de controle. Perfeito. Agora vamos resolver a nossa questão. Olha o ponto que eu quero trazer. Imaginemos, Constituição estadual criada. Se a Constituição estadual foi criada, ela decorre do poder constituinte derivado, decorrente institucionalizador. Essa Constituição, ela pode sofrer emenda? Pode. A emenda à Constituição estadual é manifestação do quê? Do poder constituinte derivado decorrente de reforma. Perceba você que estamos diante do poder constituinte derivado e também do poder constituinte derivado. Não há hierarquia. Então eu tenho derivado aqui e derivado no caso da emenda. Ora, se não há hierarquia, não há controle de constitucionalidade da emenda em face à Constituição estadual. Então, respondendo à pergunta que foi trazida, emenda à Constituição do Estado está sujeita a controle de constitucionalidade em face da Constituição estadual? Não. E por quê? Porque tanto a elaboração da Constituição do Estado quanto a emenda à Constituição do Estado decorrem, tanto um quanto o outro, decorrem do poder constituinte derivado. Ausente, portanto, a hierarquia que permite o controle de constitucionalidade. Então, não há que se falar em controle de constitucionalidade de emenda à Constituição do Estado em face da Constituição do Estado. Eu posso ter essa emenda sendo discutida em sede de controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal, mas não em face da Constituição Estadual, porque não há aí hierarquia que venha justificar o controle de constitucionalidade. Então, olha,
Constituição Federal, fruto do poder constituinte originário. Emenda à Constituição Federal, emenda fruto do poder constituinte derivado. Portanto, há uma hierarquia. Obviamente que o derivado está condicionado pelo originário. Se afronta essas condições, controle de constitucionalidade. Constituição Estadual, decorre do poder constituinte derivado. Emenda à Constituição Estadual, decorre do poder constituinte derivado. Portanto, igual hierarquia. Não há aqui condições que permitam o controle de constitucionalidade realizado pelo TJ do Estado em face da Constituição Estadual. Não é possível, porque é ausente a hierarquia necessária para que ocorra o controle de constitucionalidade. Então, se for perguntado, emenda à Constituição do Estado está sujeita a controle de constitucionalidade em face da Constituição Estadual? Não, não está. Está sujeita a controle de constitucionalidade? Sim, em face da Constituição Federal, mas não da estadual, porque ausente aí a hierarquia necessária que permita esse controle de constitucionalidade. Tá bom? Então vamos lá. Poder constituinte derivado decorrente de reforma está previsto nas Constituições do Estado e na Lei Orgânica, que permite a alteração desses dois diplomas. Então, obviamente, que é um poder condicionado, é um poder limitado, tanto pela Constituição do Estado, como pela Lei Orgânica e também pela Constituição Federal. Lembre-se que a Constituição Federal, ela prevê um sistema de alteração da Constituição que, a rigor, tem que ser replicado na Constituição do Estado e na Lei Orgânica do Distrito Federal. Surge um outro ponto aqui, um outro ponto. Vamos lá, tome cuidado, hein? Esse é importantíssimo também. A Constituição Federal, ela prevê a possibilidade de sua reforma. Então, reforma por meio de um procedimento, por meio de emenda à Constituição. Eu tenho os legitimados a iniciar o procedimento, apresentar a proposta, a PEC, a proposta de emenda à Constituição. Eu tenho lá o presidente da República, 1/3 dos membros do Senado, 1/3 dos membros da Câmara, mais da metade das assembleias legislativas. Só que não há, dentre os legitimados a promover a alteração da Constituição Federal, pelo menos expressamente no texto não há, a possibilidade de emenda constitucional popular, ou seja, iniciativa popular que venha a iniciar o processo de alteração da Constituição. Uma PEC com iniciativa popular. Eu não tenho isso na Constituição Federal, ao menos de forma expressa. É uma crítica que se faz porque eu tenho aí uma limitação à soberania popular. Eu tenho a possibilidade de leis por iniciativa popular, mas eu não tenho a possibilidade de PEC por iniciativa popular. Não há expressamente isso na Constituição Federal. É uma crítica, porque há uma limitação à soberania popular. Mas a questão que eu quero trazer é possível, olha que pergunta interessante, é possível que a Constituição Estadual preveja em seu texto a possibilidade de uma emenda a ela, Constituição Estadual, por meio de iniciativa popular? Uma PEC apresentada por meio de iniciativa popular? É possível, e isso já foi, de fato, objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse, olha, não tem problema. Apesar de a Constituição Federal não prever a PEC por iniciativa popular, não há problema de determinada Constituição do Estado prever essa possibilidade por meio de PEC por iniciativa popular. PEC, a Constituição do Estado, por iniciativa popular. Isso é possível, tá bom? É isso aí.